É isso aí, pessoal. A gente agora vai tratar dos aspectos que eu considero mais importantes na esfera do direito tributário. Claro que algumas coisas que eu vou falar aqui para nós são coisas que vão ser novas, que poderão já vir sendo cobradas de vocês, porque eu creio muito na emenda constitucional 132 de 2023, que é a reforma tributária, que caiu com muitas questões aí em concursos recentes feitos pela Fundação Carlos Chagas, inclusive na esfera jurídica, na esfera da magistratura, da procuradoria, das procuradorias municipal, estadual, tudo aquilo que a FCC tem feito aí em termos de concurso, e também nas questões, a princípio, novas que virão a respeito da Lei Complementar 214 de 2025, que é a lei que, a princípio, massificou toda aquela informação aí a respeito da nossa emenda constitucional, ou seja, ela trouxe as informações importantes a respeito da nossa emenda constitucional. Então, para nós, a ideia agora é justamente tratar a respeito aí dessa situação, que é o quê? Vamos falar agora na nossa revisão de véspera, tudo aquilo que eu considero mais importante nessas duas principais matérias, reforma tributária e Lei Complementar 214, tá bom? Então vamos lá por itens, né? Vamos fazer uns itenzinhos assim para a gente poder relembrar. Relembrar é viver, véspera de prova. Eu quero que você faça esse exercício comigo, tá certo? Vamos lá? Só cara bonito aqui, só cara chique, não é verdade? Então, olha lá. Primeira coisa, quando a gente lembra da emenda constitucional 132, ela veio a ser uma emenda para consumo, tributo sobre o consumo. Inclusive, já está se falando a respeito de uma nova emenda para tributo sobre a renda. Mas hoje nós temos aí uma reforma tributária feita sobre tributo sobre o consumo. Com a futura e breve extinção, né, dos ICMS, do ISS, do IPI de forma quase todo, né? Quase todo o IPI vai sumir. O PIS e a COFINS. Né? Quer dizer, então, esses 5 tributos, né? 3 federais, 1 estadual, 1 municipal, vão sumir para que haja, então, a definição e a criação de outros 3 impostos. Aqui, aliás, outros 3 tributos. 2 impostos e uma contribuição. Então, nós temos aí a extinção do ICMS, do ISS, do IPI, da PIS e da COFINS, que não se dão de forma imediata, né? Mas sim através de uma linha do tempo, e a criação do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo, que vão vir aí posteriormente, juntamente, né? Já foram criados, instituídos aí pela lei complementar, mas o detalhamento deles vai se dar a partir do momento que nós pudermos cobrar eles, né, efetivamente. Então vai ter a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, da contribuição sobre bens e serviços e do Imposto Seletivo. Então a gente vê aí, né, a definição, é importante a gente entender a definição, né, o imposto sobre bens e serviços, a tributação sobre bens, né, todas aquelas formas que a gente conhece, bens móveis, bens imóveis. Então, antigamente o ICMS só incidia sobre mercadoria, imóvel não entrava. E aí a gente compara com o imposto sobre bens e serviços, incide sobre imóveis. Né? O ICMS, por exemplo, incidia somente sobre mercadorias que eram compradas para revender. O IBS vai incidir, inclusive, sobre o ativo imobilizado. Quer dizer, tudo aqui vai entender. A base econômica do IBS vai ser muito maior do que a do ICMS ativo. Né? E da CBS, que é prima do IBS, vai ser também muito, muito grande, porque eles são muito parecidos. São quase irmãos gêmeos, só não são irmãos gêmeos porque um é contribuição e outro é imposto. Mas você já sabe também, por exemplo, que enquanto o IBS ele veio da forma compartilhada, então uma parte é compartilhada entre estados e municípios, né? No caso aí, então, o IBS, nós temos o IBS estadual, com a sua alíquota específica dada pelo próprio estado, o IBS municipal, com a sua alíquota específica dada pelo município, e a CBS vai ser totalmente da União. O imposto seletivo veio para poder tributar aquilo que o ICMS tributava, meu querido. O ICMS era utilizado, inclusive, para tributar com uma carga tributária mais forte, né? Por exemplo, aqui no estado do Piauí nós temos a alíquota de 33%, isso vai deixar de existir, nós vamos ter só uma alíquota no estado inteiro, para todos os tributos. Perdão, para todos os produtos. Então o estado não vai poder mais ter aquela autonomia de tributar maior, de repente, um combustível, ou não, tudo vai ser igual no estado inteiro. Então, na verdade, o imposto seletivo, para mim, foi a União pegando de volta aquilo que ela tinha antigamente, imposto único sobre minerais, imposto único sobre energia elétrica, imposto único. Então, ela vai pegar de volta, só que sob a alegação de que é imposto sobre pecado, ou seja, tudo aquilo que fizer mal à saúde, que normalmente é o que tem grande arrecadação, que é cigarros e bebidas,
e tudo aquilo que fizer mal ao meio ambiente. Então aí não sei se vai entrar os fertilizantes, já estou vendo fertilizante aí tentando entrar em situações aí de benefício fiscal, quer dizer, tem de tudo, meu querido. Vai ser um grande embate aqui a respeito das situações. A gente vê a legislação, mas a gente quer, a princípio, sentir se realmente eles vão conseguir manter aquilo que eles se propuseram e não ficar criando muitas exceções. Porque conforme a gente cria mais exceções, vocês vão ver que vamos ter uma alíquota de referência desse imposto e talvez a gente vai ter o maior imposto sobre tributação de consumo do mundo. Então a gente está chegando já na alíquota de 28%. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? A seguir sendo dos próximos capítulos. No item 3, a gente lembra que a competência para a instituição do IBS ela é compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Então, diferente de antigamente, que a gente só falava de competência privativa, exclusiva, né? E a única forma de capacidade tributária é que você poderia compartilhar capacidade tributária ativa, mas hoje não, você tem uma competência compartilhada, ou seja, Estado e município se reúnem agora no Comitê Gestor do IBS e vão instituir as leis e as resoluções que vão comandar esse tributo. Então você vai ter resoluções com força de lei, tratando de assuntos reservados à lei. Então é interessantíssimo aqui que a gente vai ter uma competência pela primeira vez, né, compartilhada aqui entre estados e municípios para a instituição e para a cobrança, né, e para a fiscalização do IBS. Já a competência da União para a CBS, ela é uma competência privativa prevista na Constituição Federal. Mas a natureza de da sua contribuição é a contribuição sobre o consumo. Já o imposto seletivo tem uma finalidade totalmente extrafiscal. Então, é assim muito parecido com o IPI, que vai deixar de existir em boa parte para a criação do imposto seletivo. Sua finalidade principal é extrafiscal, ou seja, intervenção econômica mesmo, incidindo sobre bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, a ideia do imposto seletivo é justamente tributar a maior, né, alguns produtos que já são grandemente tributados em todo o território nacional pelo ICMS, ajudando na arrecadação do ICMS. Então, a gente está falando do imposto, por exemplo, sobre as bebidas alcoólicas, imposto sobre cigarros, né, imposto sobre armas e munições. Então, são itens que normalmente, já de cara, já são tributados a maior pelos estados. Então, eles passaram essa competência, novamente ela foi devolvida para a União, né, através dessa reforma tributária. Bom, natureza do IBS e da CBS. Todos os dois são não cumulativos, um é imposto à contribuição, né? Então, são tributos não cumulativos, né? Tributos, vou botar aqui tributos, fica melhor, né? Então, eles são tributos não cumulativos sobre uma base muito mais ampla de consumo. Então, são tributos não cumulativos com base ampla sobre o consumo. O fato gerador deles é, então, unificado, incidindo sobre operações com bens, todo tipo de bem, serviços, direitos, inclusive os intangíveis ou imateriais e também os digitais. Então, entrou tudo, né? Entrou tudo aqui na nossa natureza do tributo. Tá certo? O princípio agora do destino. Enquanto antigamente com o ICMS o princípio era relacionado à origem, ou seja, o fato gerador e a incidência do tributo ficava na origem, né, a incidência, até na saída interestadual, a alíquota que era aplicada na nota fiscal, a alíquota interestadual ficava na origem. Agora não, a tributação ficará no destino. O pessoal está falando que o nosso tributo é monofásico. Não, o IBS não será monofásico, será multifásico, ou seja, você vai ter a informação de débito e crédito em cada situação de saída daquele encaminhamento daquele determinado bem para o consumo, ou encaminhamento daquele serviço para consumo. Então, toda nota fiscal vai ter lá, regra geral, o destaque do imposto, né, o destaque da contribuição. Então, vai ter isso nas nossas notas fiscais. E, né, o princípio é que quando você sabe para onde você está mandando, aquele local de destino é a alíquota, a referência para você utilizar. Por isso que ele fala que o princípio é do destino físico. Ou destino jurídico, aquele que dá aso àquela determinada saída, incidência no local do consumo, né? Ou seja, o crédito será feito para o local de destino, o dinheiro vai para o município de destino, para o estado de consumo.
Regime de transição da arrecadação. Então, a gente vai de 2029 até 2032, nós temos percentuais progressivos para repartição naquela arrecadação, tanto da IBS quanto do IBS quanto da CBS. Então, você vai ter esse regime de transição na arrecadação. E regime de transição do sistema tributário. Então, você vai gradualmente introduzindo a CBS. Já em 2026 nós já vamos ter, né? Em 2026 já vamos ter os primeiros testes. O IBS já mais fortemente a partir de 2027. Né? E aí a gente já em 2027 já tem a extinção, né, da PIS e COFINS e a CBF já entrando. E depois você vai ter a extinção dos tributos antigos até 2032, que você vai deixar de existir. 2033 já estão extintos. Né? 2032, 31 de dezembro de 2032, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2033, não teremos mais o ICMS, não teremos mais o ISS. Então vai ser uma transição temporária. Né? Vai levar um tempinho para chegar até essa transição final. E esse tempinho é justamente o tempo de você já ser fiscal e você ser o fiscal que vai cobrar. Se você for fiscal da prefeitura, você vai cobrar o ISS e vai cobrar o IBS municipal. Se você for fiscal do Estado, você vai cobrar o ICMS do Estado e vai cobrar o IBS estadual. Você vai pegar bem a fase de transição. Né? Então você vai pegar bem o rolo mesmo. Vai pegar tudão. Por isso que está caindo tudo isso na tua prova. Tanto a sua lei estadual que você está estudando de ICMS, tanto ITCD, IPVA e mais, além de tudo, a CBS, o IBS, tudo isso relacionado ao imposto seletivo, tudo isso relacionado à reforma. Bom, redução de benefícios fiscais é o que se deseja, então aquele monte de benefícios fiscais que o Estado do Piauí estabelecia, que outros estados estabeleciam, às vezes a revelia do CONFAS, todos eles vão deixar de existir paulatinamente, e aí você vai ter vedação à concessão de novos benefícios. Então, é justamente nessa situação, nessa circunstância que a gente vai ter uma redução, praticamente vai reduzir aí, grandemente a redução de benefícios a respeito daquela determinada situação. Então, visando realmente diminuição total da guerra fiscal. E nós temos dois fundos importantes, itens 11 e 12. Vai haver a criação, então, do Fundo de Desenvolvimento Regional, justamente para compensar essa guerra fiscal que havia entre os estados, dando benefícios para estados que realmente precisam de benefícios para poderem existir, né, poder se manter. E o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, né, que a princípio seria um outro fundo, que é para mitigar, diminuir as perdas com os incentivos tributários que eram dados até então. Então, a gente vai ter essas duas situações, dois fundos aí. Um fundo relacionado, né, a respeito dessa situação, né, um fundo relacionado, né, que a gente fala aí a essa situação, né, Fundo de Desenvolvimento Regional, né, compensação da guerra fiscal entre estados, e Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Por que o desenvolvimento regional acaba sendo importante? Porque ele vai trazer aí as situações necessárias, por exemplo, que vamos imaginar, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio em todo o norte e nordeste do país, principalmente o norte, a região norte do país, que é muito extenso, as áreas de livre comércio. Então, tudo isso ainda mantém o benefício, né? E mantém a arrecadação de receitas para poder se manter ali beneficiadas. E, no outro lado, você tem um fundo para compensar benefícios fiscais que foram dados, porque eles vão passar a ser extintos num prazo de até 50 anos. Quer dizer, você vai ter que manter, né, alguns desses benefícios, e isso vai ter um custo, esse custo vai ser retirado da arrecadação do IBS e da CBS, então vai ser algo assim extremamente importante aí, esse fundo de compensação desses benefícios fiscais. Tá certo? Então você vai diminuir realmente as perdas com os incentivos tributários que foram dados até então. Bom, essa cesta básica nacional com alíquota zero será algo muito importante, né? Então, na verdade, mais importante ainda é saber quais são os produtos, já que a gente tem um país de dimensões continentais. Quando você estuda a cesta básica de alimentos em cada estado, você vai ver que tem produtos, por exemplo, o tucunaré lá no Amazonas, ele é conhecido como cesta básica de alimentos. Já na região sul do país, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a erva mate, que faz o chimarrão, é considerada na cesta básica. Mas o que vai estar nessa cesta básica nacional de alimentos? Lembrando que quanto mais produtos você desonera, os outros acabam sendo onerados, porque, na verdade,
você vai levar em consideração a capacidade para arrecadação de todos os estados num determinado período. Então, aquilo vai ser a referência. E a arrecadação não pode nem subir nem descer em relação a isso. Então, isso vai ser a referência. Se você, a princípio, tira a arrecadação de um produto, você acaba onerando os demais para compensação. Então, isso é um problema. Então, o que vai entrar na cesta básica nacional? Você vai ver que são itens que já estão até dispostos em lei complementar, mas ainda tem que haver um detalhamento. Regimes específicos nós vamos ter e diferenciados. A Constituição Federal já fala a respeito desses regimes, né? Então, por exemplo, tributação da saúde no Brasil vai ser diferenciada em relação aos demais. Educação também, transporte. A tributação das cooperativas já tem lei própria federal tratando do assunto, então também vai ser diferenciada. Serviços financeiros, combustíveis, que vai ter a tributação monofásica, e outros demais, que a princípio não são citados aqui, vão ter regime específico diferenciado em todo o território nacional. Isso dado através da lei complementar. Bom, mas a informação do item 15 é muito importante para a prova. Nós teremos um crédito relacionado à não cumulatividade, mas a gente vai chamar ele de um crédito financeiro pleno. O crédito financeiro é diferente do crédito físico, como era o ICMS. O ICMS só dava direito a crédito tudo aquilo que compunha o produto acabado. Isso é físico, tangível. Então, só matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem dava direito a crédito. Tudo que compunha o produto acabado dava direito a crédito. O que não compunha, não dava. Então, virava aquele que era o material de uso ou consumo. Hoje vai ser o seguinte: tudo que a princípio a empresa comprar e ela a princípio souber que houve pagamento do imposto na operação anterior, vai dar direito a crédito. Então tem que haver pagamento para haver direito a crédito. Vou falar de novo. Diferente do ICMS, que bastava haver a cobrança para haver o direito a crédito, agora vai haver a necessidade do pagamento para haver direito a crédito. Tanto é que o próprio adquirente pode pagar por aquela determinada compra que ele fez imediatamente para saber que o direito a crédito dele já existe. Então eu adquiro, já pago para poder ter o meu direito a crédito. Você entendeu? Então isso vai ser facilitado através do split payment. Então quando ele falar crédito financeiro pleno, já é essa garantia de que vai haver um crédito financeiro realmente com direito a crédito de tudo que for insumo, tudo que for etapa anterior. Aí nós falamos sobre cashback. Cashback também é outra novidade que a princípio apareceu nessa reforma tributária. Cashback. Então, o cashback vai ser o direito que os contribuintes de baixa renda vão ter a poder reaver o imposto que foi pago nas suas compras. Né? Então, na verdade, o imposto que foi pago na compra daquele que a princípio é de baixa renda vai poder ser devolvido para ele. Como a gente imagina que essa tributação chegue aí a mais que 25%, vamos dizer que fosse 25%. Então, um quarto, né, do valor do produto que ele comprar vai poder ser devolvido a ele, né, através de situações que ainda estão sendo programadas, porque a gente ainda não tem exatamente como será feito aí o cashback. Logo, logo vai ter. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem. Então, vai haver a devolução do tributo para essas pessoas de baixa renda, tá certo? O que mais que ele fala? Ó, transparência tributária na nota fiscal. Então, a transparência tributária virou um dos princípios constitucionais tributários, a transparência dos tributos. E aí o fato de, por exemplo, o IBS, a CBS, o Imposto Seletivo, ser todos os tributos por fora, a gente vai conhecer efetivamente quanto em determinado produto ou serviço a gente está pagando de imposto. A gente vai saber exatamente quanto está sendo pago de cada tributo, não? Exatamente. E isso é transparência fiscal. E a transparência vai vir através dessas informações na própria nota fiscal, né? A própria nota fiscal eletrônica que aquele contribuinte vier a emitir já vai mostrar quanto ele está pagando, né, de tributo, quanto ele está pagando de imposto seletivo, se tiver, do IBS e da CBS. Tá certo? A administração do IBS vai ser através do Conselho Federativo, que é o comitê gestor do IBS. Então, olha só que interessante. Além de você ter um comitê gestor para o IBS, como a princípio a competência para o IBS será compartilhada entre estados e municípios, vai haver nesse comitê gestor uma formação paritária, né? Vai haver nesse comitê gestor uma formação paritária, né? Então ele fala justamente sobre isso. Então o órgão do comitê gestor com representação paritária entre os entes, ou seja, vai ter 27 representantes dos estados,
cada um de cada estado e mais um do Distrito Federal, então são 27, e 27 representantes dos municípios, ou seja, os municípios também terão representatividade com 27 membros nesse comitê gestor. Então, no total, teremos esses 54 membros tratando a respeito das normas do nosso IBS, tá certo? Então, vai ser dessa forma que eles vão fazer. Então, todas essas informações interessantes, importantes, e como tem muita novidade aqui, é importante que a gente cite aqui para você, para a gente poder ter entendimento. Repartição das receitas do IBS com base no destino do consumo, ou seja, a gente vai saber exatamente o quanto de tributo vai ficar para cada município, para cada estado, mediante o princípio do destino, aonde a mercadoria vai ser consumida, onde aquele bem material vai ser consumido, onde aquele serviço está sendo utilizado, é para onde é devido o tributo. Tá certo? Então a arrecadação vai ser para aquele município, dentro daquele estado. Então a gente vai saber quanto a alíquota vai ser da CBS, do IBS estadual e do IBS municipal. Bom, normas gerais da legislação tributária a respeito disso tudo que a gente falou, dessa tributação nova sobre consumo. A lei complementar vai disciplinar tanto o IBS quanto o CBS de forma detalhada. A lei complementar já vem, inclusive é o outro item do edital de vocês. A Lei Complementar 214 de 2025. Então, ela foi a primeira lei complementar, dentre as 3 que nós estamos esperando, né, para poder regulamentar o IBS e a CBS. A gente está esperando mais 2 que ainda estão por vir. Proibição de múltiplas alíquotas por ente. Cada ente terá uma alíquota única do IBS, ou seja, o IBS vai ter uma alíquota padrão para cada estado ou para cada município. Quem vai estabelecer é o próprio estado, com a sua lei estadual, ou o município com a sua lei municipal. É claro que essa alíquota ela pode levar em consideração a alíquota de referência do Senado Federal ou não. Mas, de qualquer forma, essa alíquota vai ter ali um critério de razoabilidade para você não infringir a situação de outros municípios. Então, vamos imaginar que a alíquota padrão, que é a princípio a referência, que a princípio o Senado Federal for de, por exemplo, 4% para o IBS em todos os municípios, 14% para o IBS em todos os estados, e a CBS, a princípio, foi estabelecida 10%. Então, 4 mais 14, 18, mais 10 da CBS, 28%, teríamos aí a tributação do IVA dual, né? Quer dizer, o IVA sobre o consumo no Brasil. Você entendeu? Então, vai ser dessa forma. Então, por mais que existam produtos e serviços diferentes, as alíquotas por ente terão uma alíquota única do IBS municipal, uma alíquota única do IBS estadual. Mas nós temos possibilidade, item 22, de redução de alíquota de 60% para alguns serviços específicos, né? Então, para alguns serviços específicos, nós temos a possibilidade da redução da alíquota em 60%. Nós temos em alguns outros serviços redução em 30%. E para a Cesta Básica Nacional de Alimentos tem redução em 100%. Incidência do IS sobre bens e serviços específicos definidos por lei complementar. Então, a incidência do nosso imposto seletivo vai ser também sobre bens e serviços, né, que tenham essas infringências, né, causem danos, por exemplo, a situação relacionada ao meio ambiente, causem danos à saúde. Então, por isso, eles acabam sendo tributados, mas a lista, né, desses bens e serviços vai ser atribuída por lei complementar. Impactos na reforma para Simples Nacional e MEIs. Preservação com adaptação às novas regras. Então, impactos da reforma para o Simples Nacional e microempreendedores individuais, né? Então, o que acontece? O Simples Nacional vai poder, sim, estar dentro do regime novo aí do IBS e da CBS, ou não. Ele pode pagar o IBS e a CBS por dentro do Simples Nacional, que ainda vai ser criada toda essa situação. E ainda não temos aí alterações na Lei Complementar 123/2006 a respeito desse assunto. Tá legal? Bom, fechamos aqui. Aí a gente entra na Lei Complementar 214. Só porque eu falo que é 214, eu botei ali 124. Mas não é 124 não, viu? É a 214, né, de 2025. Que lei complementar é essa? A lei complementar regula todo esse assunto que a gente está falando, né? Essa lei complementar é que institui o IBS e a CBS.
Essa lei complementar ela trouxe informações importantíssimas a respeito desses dois novos tributos, né? Tanto o imposto sobre bens e serviços quanto a contribuição sobre bens e serviços, instituindo eles. Agora, a aplicação deles vai se dar a partir de 2026, né? E daí por diante a gente tem aí uma situação de você estar diminuindo o ICMS e o ISS e aumentando o valor do IBS e a CBS substituindo, né, a PIS e COFINS. Então a gente tem aí, ó, as disposições gerais da Lei Complementar 214, barra 2025. Então, finalidade, estrutura e quais são os seus campos de incidência. Então, a primeira coisa que a gente estuda quando a gente lê a Lei Complementar é justamente ver aquelas primeiras informações a respeito de quais são os bens que a princípio são tributados, materiais e imateriais, bens tangíveis e intangíveis, bens móveis e imóveis, o que é a tributação sobre direitos. Então, bens e direitos são tributados através das operações, das transações onerosas. E o serviço, a gente viu que a tributação sobre serviço hoje no Brasil vai se dar através de uma situação de por exceção. Então, na realidade, não há uma definição nova a respeito de serviço. Na realidade, o serviço hoje ele vai ser tributado como uma exceção daquilo que não for considerado operação com bens ou operação com direitos. Para nós, a operação com serviço vai ser por exceção a esses dois. Então, na realidade, uma situação nova, tem gente questionando aí, porque o artigo 110 lá do Código Tributário Nacional diz que você não pode mudar o conceito, né, do direito privado, que é o direito, por exemplo, sobre o trabalho, a respeito da prestação desse serviço, para poder, a princípio, estabelecer, inclusive, principalmente, né, competência para tributar. Então, algo a ser questionado aí, vamos ver se o pessoal, a princípio, ainda vai ter algum questionamento aí para frente. Bom, aí a gente tem também quem são os contribuintes desse tributo e quem são os responsáveis tributários. Inclusive, se há substituição tributária aqui quanto ao IBS e a CBS, se há solidariedade tributária quanto ao IBS e CBS. Então, contribuinte é aquele que, a princípio, dá razão à ocorrência do faturador. O responsável tributário é aquele que, a princípio, a lei manda ele fazer o recolhimento do tributo, mesmo ele não tendo relação pessoal e direta com o faturador. Então, são informações que acabam sendo quentes aí para a gente saber como é que funciona a nossa situação a respeito do imposto. Tá certo? Bom, fato gerador do IBS e da CBS. Então, principal, né, a situação de incidência do nosso tributo é justamente a aquisição onerosa, né? Seja ela feita de bens materiais e imateriais, seja uma prestação de serviço, né, de forma onerosa, seja uma cessão de direito de forma onerosa, tudo isso entra no nosso fato gerador do tributo. Lembrando que a nossa base econômica é muito mais ampla. Veja, é muito mais ampla a base econômica do nosso tributo agora. Por quê? Porque a gente está alcançando todo e qualquer tipo de bem, todo e qualquer tipo de serviço. Então, aquela história, por exemplo, de serviços que estavam fora da lista, serviços que estão dentro da lista, agora é tudão tributário, né? Todos os bens são tributados. Antigamente, mercadoria era só aquele bem que você comercializava, ou seja, você comprava já com intenção de revender. Ou você produzia, tirava da natureza, produzia, ia para a indústria para poder produzir, para poder vender. Acabou essa história, né? Qualquer ativo, qualquer bem material e imaterial também estão dentro do nosso campo de incidência. É muito mais ampla a incidência do tributo em relação ao ICMS anterior. Bom, aí ele fala assim, a nossa base de cálculo vai ter como regra a base de cálculo padrão que já existia lá no ICMS, que é o valor da operação. Ou seja, inclui tudo que é encargo e despesa acessória. Na verdade, a grande base de cálculo do ICMS se repete agora para a base de cálculo do IBS. Tudo que inclui como custo de defesa ou despesa, custo ou despesa para levar aquele determinado bem até o destinatário final, para nós entra nessa base de cálculo. Então, inclui encargos, despesas acessórias, somente tira ali pouquíssimas coisas, entre elas os descontos incondicionais, né, dados ali por uma condição na nota fiscal. Mas, via de regra, entra tudão. Bom, o momento da ocorrência do nosso faturador quanto ao IBS e CBS vai ser o momento através do dado do regime de competência. O artigo, né, que trata a respeito disso, ele vai falar sobre diversas situações onde ocorre o faturador, e o regime adotado é o regime das empresas. É o regime de competência, onde a despesa, ela, a princípio, ocorre, não necessariamente ela é paga, mas é onde ela ocorre. A não cumulatividade, aí essa é uma característica impressionante, importantíssima, né?
no nosso regime é justamente uma não cumulatividade plena, ou seja, ela alcança todas as situações. Vou falar de novo. A não cumulatividade, ela alcança toda e qualquer situação. Então, para nós, ela é plena. Direito ao crédito ele se torna imediato e integral do imposto que foi cobrado, do imposto pago anteriormente. Quando ele fala do imposto anterior, vou botar aqui, vou melhorar, a gente sempre melhora aqui o nosso resuminho, porque você vai ler esse resuminho antes da prova. Então é o seguinte, ó, do imposto, né, integral do imposto pago, vou botar aqui, pago, vou botar até em letra maiúscula, pago anteriormente. Então, vou botar aqui, ó, mente. Tá certo? Para quê? Para ficar mais legal. Para você poder receber esse resuminho e essas frasezinhas de prova aparecerem aí para você. Então, a nossa não cumulatividade agora é plena. E ela é o crédito físico. Lembra que a gente viu lá na Constituição Federal? Deixa de existir o crédito físico e passa a existir o crédito financeiro. O físico é que só compunha o direito ao crédito aquilo que era presente no produto final. Agora não. Comprei energia elétrica, comprei serviço de comunicações, comprei serviço de transporte, comprei. Ah, essa comprou? Então é tomador de serviço? Então tem direito a crédito. Crédito pleno, não cumulatividade plena. Somente em pouquíssimas situações a gente vai permitir não cumulatividade. Saídas isentas não tributadas é um exemplo, né? Uso para consumo final, ou seja, você é o consumidor final daquele produto, então o consumidor final tem que pagar o tributo e não, a princípio, se acreditar sobre ele, e assim por diante. Tá certo? Bom, vedação ao crédito em hipóteses específicas. A gente acabou de falar sobre isso. Então, assim como o crédito é pleno, nós temos algumas hipóteses em especial que nós vamos ter vedação ao crédito. Entre elas, o uso pessoal. Quer dizer, você vai usar aquilo pessoalmente, você é o consumidor final daquele produto. Então, você, para nós, não terá direito àquele determinado creditamento. Então, é uma situação aí específica, né? Como a gente está falando aqui, seria uma situação específica. Tudo bem? O que mais? Sistema de escrituração digital e nota fiscal eletrônica padronizada nacionalmente. Então, olha, vou falar para você, hein? Esse direito ao crédito e demais situações referentes ao nosso IBS e CBS vão estar totalmente vinculados à nota fiscal eletrônica. Ou seja, a nota fiscal eletrônica, o sistema SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, a entrega da FD e ICMS-PI, tudo isso vai, a princípio, ser muito importante. A FD não vai ter mais a ICMS-PI, porque os dois vão deixar de existir, ou pelo menos parcialmente. Vai existir somente o IPI para aquelas mercadorias que são vendidas dentro da Zona Franca de Manaus, para que quem está fora da Zona Franca ainda tenha que pagar esse IPI, justamente para quem está dentro da Zona Franca ter o benefício de continuar na Zona Franca. Mas fora isso, né, você vai ter o sistema SPED, a pessoa vai ter uma nota fiscal eletrônica já com o IBS, com a CBS lá destacado, e isso para nós vai fechar todo o posicionamento do creditamento pleno aí do contribuinte. Tá certo? Tanto o IBS como a CBS vão ser calculadas por fora. Lembra do princípio da transparência tributária? Então, ambos são calculados por fora. Ou seja, ambos têm uma alíquota aplicada sobre o valor líquido do imposto. Né? Então, você pega o valor, né, a princípio líquido da base de cálculo ali, provavelmente, né? Quer dizer, e aí você tem o valor líquido do imposto, quer dizer, você já sabe quanto é que é o imposto. Então, a alíquota vai ser aplicada sobre o valor da base de cálculo e você vai ter o valor líquido do imposto, ou seja, não tem imposto sobre imposto, não tem imposto nominal, imposto efetivo, vai ser o imposto que está ali. O IBS vai ser calculado, vai ser aquele valor de alíquota. A CBS é a mesma coisa. Tanto é que a gente vai ter alíquotas padrão, vai ter a alíquota de referência e alíquotas reduzidas. Então você vai ter esses três tipos de alíquotas, né? A alíquota padrão, que é aquela, aliás, foi a grande sugestão que foi aceita justamente para que os estados não perdessem toda a autonomia que eles tinham com o ICMS. Através da alíquota padrão, os estados agora vão poder estabelecer as suas alíquotas para o seu IBS estadual. Os municípios vão poder estabelecer as suas alíquotas para o IBS municipal. Então, na verdade, cada estado, cada município vai ter a sua alíquota padrão. Né? E a princípio feita pela sua lei estadual municipal. Alíquotas reduzidas, você vai ter as situações com redução de 60%, com redução de 30% e com redução até de 100% nas alíquotas. Serão algumas situações especiais que nós vamos ter. Tá certo?
Agora, tem sim alguns regimes que a gente considera regimes específicos. Por quê? Porque aquele tipo de serviço ou aquele tipo de produto tem características únicas que exigirão tributação de uma forma diferenciada. É o caso do serviço financeiro, que o cálculo vai ser por método da margem de lucro. Então, através da margem de lucro, você vai saber qual que é o método para a cobrança do IBS da CBS sobre o serviço financeiro. É o caso do regime específico para combustível e lubrificante, porque eles vão ter tributação monofásica. Veja, os combustíveis e lubrificantes só vão ter uma tributação diferente dos demais, porque os demais são multifásicos. Então, todas as operações ou prestações vão ter tributação do IBS da CBS, com o crédito estabelecido ali através da nota fiscal eletrônica. Aqui, na verdade, está falando que o regime específico para combustíveis e lubrificantes vai ser aquele que, a princípio, é monofásico, ou seja, é uma tributação diferenciada porque é feita numa fase só, ou seja, na primeira saída da distribuidora, já pagando todo o tributo, né, todo o IBS e CBS, para o local de consumo. Então, na verdade, aqui é diferenciado em relação ao restante das situações quanto ao IBS e CBS, que são multifásicos. Regime diferenciado para medicamentos e produtos de saúde. Veja, regime diferenciado para medicamentos e produtos de saúde. Então, aqui também é uma situação diferenciada, né? Aqui também é uma situação diferenciada, porque aqui nos medicamentos e produtos de saúde nós temos alíquotas que precisam ser diferenciadas por produto e de acordo com o critério de qual item da saúde que a princípio está sendo verificado. Bom, o IBS e a CBS na importação também terá aí regramento próprio, quem é o contribuinte, o importador, qual que é a nossa base de cálculo naquela importação, vai usar o valor aduaneiro, os outros tributos da importação vão entrar na base de cálculo do IBS, o IBS na importação vai substituir o ICMS na importação, e enquanto os dois coexistirem, quem está dentro da base de cálculo do outro? Na realidade, todas essas informações lá tem um item específico da lei complementar tratando do IBS e do CBS na importação. Nós gravamos essa aula para vocês aqui no GRAM, né? Quer dizer, então você já tem essas informações interessantes aí para você poder já alimentar e levar para a prova, né? Responsabilidade tributária por substituição ou retenção na fonte. Inclusive, os serviços estão dentro dessa responsabilidade. Existem situações de substituição ou retenção na fonte quanto ao IBS e CBS? A gente tem, sim, situações específicas previstas na nossa lei complementar. Apuração do imposto. Período de apuração, se é mensal, né? Se a princípio a apuração do imposto é mensal, se já há compensação de créditos naquela apuração. Então, como vai ser feita a apuração de impostos? Com certeza os livros fiscais ainda vão existir, só que com outros nomes. Agora a gente provavelmente vai ter o registro de apuração do IBS, né? O RAIBS, né? Como o pessoal fala aí, né? Aliás, o regulamento do IBS que está sendo feito, né? O regulamento para regular tudo isso aqui que a gente está falando, vai ser o RIBS, né? O pessoal lembra das costelinhas, né? O RIBS é um debate, né? Quer dizer, então, o RIBS, né? Costelinha RIBS, vai ser o nosso regulamento do IBS. Restituição e ressarcimento de créditos acumulados, como é que vai ser feito, né, essa restituição ou esse ressarcimento? Quais são as regras claras quanto a isso? Vamos ter um cadastro nacional de contribuintes do IBS e da CBS, né? O CNC, Cadastro Nacional de Contribuintes do IBS e da CBS, também vai ser determinado através, né, do regulamento do IBS. Como vão ser as sanções, quais são as multas, quais serão as infrações administrativas, quais são as regras, quais são os critérios para aumento de punição ou diminuição de punição, a dosimetria, como eles chamam aqui, né? Então, quais são essas regras para a dosimetria? E para a gente fechar todo o material, as coisas incríveis que a gente ainda vai ter que resolver são o processo administrativo fiscal, né? Quando a pessoa reclamar, por exemplo, quem vai poder lavrar a auto-infração? Aonde que o recurso daquele auto-infração vai poder ser colocado? Qual a impugnação? Quem vai julgar isso tudo? Né? Vai haver um esvaziamento dos órgãos de julgamento estaduais e municipais, vai haver um crescimento gigante das operações que o comitê gestor do IBS vai ter que resolver. Então, é uma coisa muito grande que tem que ser criada. Está sendo criada agora essa lei complementar sobre o comitê gestor. Compensação e restituição. Como é que será feito? Quais são os aproveitamentos? Quais são os limites legais?
Consulta tributária. Se eu tiver com dúvida, quem que eu vou mandar a minha consulta? Será que é os estados, os municípios ou é o comitê gestor? Para ver, o comitê gestor tem muita importância. Qual a responsabilidade dos sócios administradores sobre aquelas situações que forem consideradas ilegais, que forem feitas pelas suas empresas, quanto ao IBS e CBS? E disposições transitórias e os ajustes que a legislação vai prever. Gente, eu fiz questão de fazer nessa aula um resumão daquilo tudo que é novidade, daquilo tudo que é trazido pela Lei Complementar 214, mas como um lembrete para você a respeito dessa situação. Essa listinha aí acaba sendo interessante justamente para a gente saber 25 itens que a nossa Lei Complementar trouxe de novidade e com informações importantes em cada item. São palavras-chave que acabam ajudando você a lembrar na prova. Desejo a vocês uma excelente prova, detonem, vão para cima, vocês vão fazer a melhor prova da vida de vocês, eu acredito. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço do Tudão e até lá, detonem, lembra de mim. Pega aquela prova e arranca a orelha dela. Detona, vai dar uma de Mike Tyson lá. Até mais.